Anderson Daronco, mais uma vez, vai apitar um jogo do Vasco. E mais um clássico. Vamos falar sobre isso porque o Vasco aparentemente continua sem nenhuma representatividade na CBF. Lá vem Daronco de novo. Também vamos falar sobre as recentes especulações que aconteceram. Tem jogador aí que o clube já disse que não vai liberar. E tem jogador também que o Vasco está negociando, mas que apareceram outros concorrentes na situação. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. É o nosso giro de notícias entrando no ar. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez no nosso Comenta Léo Vascaíno, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Já falamos hoje aí, inclusive já te convido a quem está chegando pela primeira vez a se inscrever, a dar uma moral pra gente no canal, a voltar a ter o Comenta Léo, aquele engajamento que a gente sabe que a gente pode ter. Infelizmente, não só um problema nosso, alguns outros canais também têm tido esse problema com engajamento em relação ao conteúdo do Vasco. Mas espero que você se inscreva, você que já é inscrito, compartilhe bastante os nossos vídeos, engaje bastante aqui nos comentários, que é importantíssimo para a gente continuar crescendo na plataforma. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco ainda se mostra pouco representado dentro da CBF. E por que eu vou falar sobre isso? Às vésperas de jogos importantes, o Vasco tem que estar ativo. A FERJ reclamou do Anderson Daronco. Inclusive, eu não concordo com a FERJ, porque eu acho que a arbitragem, se for para reclamar, tinha que ser reclamada para os dois lados. Da arbitragem dele contra o Flamengo, do jogo do Flamengo contra a equipe do Palmeiras. Inclusive, fez uma nota falando sobre isso. Aí, qual o presente que ganha? Vasco e Fluminense terá Anderson Daronco. É isso mesmo, Daronco. De tantas polêmicas, de expulsão de técnicos do Vasco, já expulsou Ramon Dias, já expulsou Lisca, já expulsou vários técnicos do Vasco, já teve problemas com outros técnicos do Vasco recentemente, e ganha de presente a ida ao jogo contra o Fluminense dentro do Newton Santos. Aí eu digo, é brincadeira. Se o Vasco tivesse um pouquinho mais de representatividade, a gente teria outro árbitro nesse jogo, num jogo muito importante. Por exemplo, nos últimos jogos do Vasco, nos últimos confrontos que o Vasco teve, tivemos árbitros inexperientes no comando. A gente já teve Cadançan, a gente teve Bauerman 2 vezes, árbitros com poucos jogos de Série A. Então o Vasco precisa se fazer presente. Ah, Léo, mas isso acontece com o campeonato todo. Mas a gente não pode dizer porque acontece com o campeonato todo que a gente tem que ser permissivo, cara. Tem acontecido muito com o Vasco. O Atlético Goianiense reclamou da arbitragem dos jogos deles. Vê se colocaram mais árbitros. O Cuiabá também reclamou. Melhoraram, colocaram alguém mais, sabe? Não alguém cercado de polêmica. Então é complicado. Espero que o Vasco se atente a isso, seja esperto e não deixe que essas situações extracampo sejam fortes contra o Vasco. O Vasco também tem que se fazer presente nessa situação e buscar ser mais forte nos bastidores. E falando ainda para o jogo contra o Fluminense, que tem tido uma procura baixa para o ingresso. Até então, a última parcial tinha de 15 mil ingressos vendidos lá no Newton Santos. O Vasco treinou hoje, né? Lá no CT. No CT não, rapaz. O Vasco treinou no estádio do Newton Santos, você tá vendo aí. Agradecendo ao Botafogo, a diretoria do Botafogo, que liberou esse treino do Vasco num piso diferente. Treino a pronto. Treino para testar a escalação, ver quem vai se adaptar ao gramado, quem não vai se adaptar. Lembrando que o jogo é neste sábado, às 21h30. Depois desse treino aí, os jogadores seguirão para almoçar e aí vai saber quem vai ficar ou não. Na verdade, os jogadores
seguirão para concentração. Quem for relacionado, quem não for relacionado, vai para sua casa aí e poderá acompanhar o jogo amanhã. Então o Vasco treinou aí no Newton Santos, importante, né? Eu até perguntava, questionava sobre isso, né? Nos bastidores. Será que o Vasco não vai fazer um treino pelo menos no Newton Santos? E hoje o treino aí no Newton Santos. E a situação dos reforços que o Vasco vem buscando? Maurício Lemos. Soube que existem outros clubes interessados em Maurício Lemos, mas pelo bom relacionamento de Vasco e Atlético Mineiro, a questão financeira, o Lemos tem algumas situações financeiras para se resolver com o Atlético Mineiro, que foi o que foram um empecilho para ele poder sair do Atlético para o São Paulo. Então, ele tem que resolver essas situações com o Atlético para aí sim ele poder ser anunciado pelo Vasco. Praticamente aí entre ele e Vasco, as opções, as situações estão bem encaminhadas. Mas entre ele e o Atlético Mineiro, tem aí esse embargo, né? Ele tem algumas questões financeiras ainda para ser resolvidas com o Atlético Mineiro. Outros clubes também procuraram, chegaram, mas até o momento o Vasco ainda continua à frente nessa negociação. Mas existem sim clubes que buscaram formação e buscaram o Atlético até para negociar com o Maurício Lemos, mas nesse momento o Vasco aí está à frente dessa situação de poder contratar, esperando somente essa resolução entre ele e o Galo. Inclusive foi essa resolução que fez com que o Maurício Lemos não jogasse aí, não fosse jogar pela equipe do São Paulo. E a situação de Brian Rodrigues, jogador, inclusive, é uma polêmica, né? Eu acho que é uma polêmica desnecessária do Vasco se envolver com um jogador que está sendo acusado. Ah, Léo, mas é acusado. Você confiaria ter alguém acusado? Você confiaria colocar ele aí no seu recinto, enfim? Até pelo ambiente, né? Você faz com que o ambiente que ainda está tranquilo, qualquer derrota, qualquer situação, essa situação do ambiente também vai ser respingada, além de ser uma coisa séria, né? Mas enfim, como trouxe o André Hernan, o América do México não tem interesse no empréstimo, na negociação do Brian nesse momento. Apesar do interesse do Vasco, o América continua reticente em liberar o jogador, o que faz com que, apesar da proposta que o Vasco passou, uma proposta muito boa financeira, e a gente duvida, porque o Vasco hoje não tem condições, que Brian seja muito difícil de ser liberado. Aí eu digo ao Vasco, tem várias outras opções que possam jogar pelo lado esquerdo. Eu sei que o ponto esquerdo é difícil, mas dá pra gente buscar alguém que seja livre de polêmicas e que possa entregar também na parte tática e na parte técnica ao Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Até a próxima e valeu. Tamo junto. Se inscreve, dá uma moral, compartilha bastante e deixe seus comentários aqui. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente.